Matheus, a Luísa e a Camila. Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente começar, tá? Enquanto isso, gente, vamos conversar uma coisa aqui que eu estava pensando. A gente não sabe se as aulas vão voltar presencial, né? Existe a possibilidade de voltar, mas existe também a possibilidade de não voltar mais até final do ano, tá? Então, eu acho que assim, ó, independente do que vai acontecer, eu acho que a gente tinha que pensar, né, a formatura de vocês, tá? Então, ou presencial, né, ou online, mas pensar, porque vai que ela precise ser online. Como é que a gente vai fazer, né? Eu estava pensando isso ontem, porque de repente a gente Daí vai não vai ter ter que. viagem, daí é muito divertido mesmo. Como? Pode falar, Giovanni. Daí não vai ter viagem, daí é triste. Pois a viagem vai ficar difícil, né? Porque eu não sei como é que. Isso aí vai depender das condições dos pais, né? Aí eu não saberia como que iria ficar isso, tá? Vocês já conversaram alguma coisa com a Cíntia sobre isso? Sobre a viagem? Tipo, se não tiver esse ano, Não, certo? porque. Pode falar, pode falar. É que, tipo, esse ano tem chance de não ter, né? Nem vai ter. Se vocês não tiver esse ano, tipo, a gente não vai ter a viagem, tipo, muito mais? Ou se tipo, vai ser ano que vem, não sei. Não vai ter viagem? Eu não, a gente, na verdade, a gente não sabe como é que isso vai ficar, né? Porque Santa Catarina está cada vez aumentando mais o número de casos, então a gente realmente não sabe como é que vai ficar isso. Se não tiver aula presencial até o final do ano, é provável que não seja permitido também viagem de estudantes, né? Porque é aglomeração, né? Como é que a Eu gente acho vai que até fazer? final do ano tipo, não vai, acho que Ah, nem. Acho que até final do ano não, nem vai voltar às escolas, eu acho. Nada. pois Não sei, é. né? Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu, tipo, né? Acho assim. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, né? Mas eu acho que, assim, ó, independente do que vai acontecer, porque a viagem, a gente não conseguiu fazer nada para arrecadar dinheiro, né? A não ser o que vocês fizeram bem lá no início, para essa viagem. Então, essa viagem, ela acaba se tornando cara, mas de repente, né? Ela muda tudo, sei lá, a coisa melhora, dá para voltar. Aí a viagem vai depender das condições de cada família, né? Porque não deu para a gente fazer nada para arrecadar dinheiro para isso, para ajudar nessa viagem, né? Mas eu acho que a gente podia começar a pensar, né, uma forma de fazer a formatura de vocês. Aí ontem à noite eu estava pensando várias coisas, assim, por exemplo, de repente de poder ser presencial, se ainda tiver nessa, né? De poder ser presencial, mas só com a família, né? A família de cada um, sem parentes, sem nada, só pai, mãe, irmão, né? Porque menos gente, tudo distanciado lá dentro da quadra, botar um número X de pessoas que pudesse, né? E a gente também, os professores, todo mundo. Vai ser engraçado, né? Se nós tivermos que estar todos de máscara, vai ser a formatura inesquecível. É, ou online, né? A gente também podia pensar e planejar uma formatura online, né? Todo mundo bonito, becado, mas online, né? Como, Vitor? Eu não sei, né? Acho que é bem difícil fazer isso, mas, por exemplo, juntar todo mundo da sala e fazer como se fosse uma transmissão, sabe? Tipo, deixava os parentes em casa, os amigos, fazia uma transmissão para as pessoas ver, não sei.
Eu pensei isso também, Fazer só né? a gente, sabe, os professores e os alunos, todo mundo com a dúvida que tem Podia que ser na tomar, e aí quadra, só né? E transmitir. sendo transmitido ao vivo, né? Então as pessoas veem de casa, não traz gente, sabe, também, então, não sei. Aham. É meio Eu estranho se a também. gente fizesse, eu acho. Eu também. Sei lá, Como? ia ser meio estranho se a gente fizesse assim, tipo, de ligação, não sei. É, Mas se não tiver opção, não tiver opção, mas, sei lá, engraçado. vai ser, bem engraçado, mas essa do Vitor eu acho que é uma boa, que dava para a gente amadurecer essa ideia, né? De daí só vocês iriam, né? E de repente só vocês, pai e mãe, e seria transmitido, né? Gravaria, tal, podia ser transmitido ao vivo até, né? Para as outras pessoas que quisessem acompanhar, né? Porque daí não teria tanta aglomeração. Porque se a gente colocar só pai e mãe, dá para botar distanciado na quadra, assim, né? Vocês também sentados distanciados, que não são muitos, é uma turma pequena. E talvez a gente pode pensar num formato desse de cerimônia, como o Vitor falou, e fazer isso ao vivo, né? Transmitir ao vivo para os outros, para os parentes, para os irmãos, para os tios, enfim, né? Deixar depois no YouTube, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar em alguma alternativa, porque se depois, se até lá, né, as coisas melhorarem e a gente puder voltar, a gente faz a formatura normal lá na escola, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de ter um plano para, se não puder fazer presencial, tá? Ou Eu acho presencial que a gente tem reduzido, que com fazer a número formatura reduzido. presencial. Como? Como? Eu acho que vai dar de fazer presencial. Assim, né? Desse Pelo que jeito, né? eu... Só poucos e para ser Sim, transmitido, né? mas eu acho que até lá já vai ter tudo voltado. Eu Ai, acho, né? tomara, Vitor. Tomara. Pois é. Ai, tô cansada já disso. Eu espero. É que não, Porque não tem formatura por chamada opção, de né? vídeo é o fim da picada, né? Como? Não dá pra ter nenhuma noção também se vai voltar ou não, né? Esse que é o mais. Pois é, esse que é o problema. Você Ô, pode acontecer um milagre, Giovanni, e pode tudo voltar também do nada, assim. Tipo, pois se é. for algumas coisas. Ô, Giovanni, o que que tu falou, Giovanni? Que 2 vezes já tu falou, eu não entendi o que tu falou. Eu, eu disse que formatura por chamada de vídeo é o fim da picada. E devia ser do jeito que o Victor falou mesmo. Pois é, né? Hum, Mas, se não tiver outro jeito, talvez tenha que ser. Também não precisa ter, né, nada. Só que eu acho que era interessante, né? Eu gostei muito da ideia do Vitor de fazer um número reduzido, talvez só vocês e nós da escola, e transmitir isso, né? Transmitir essa cerimônia para os demais, né? Ou só vocês e realmente os pais, né? Pai e mãe, e transmitir depois para as outras pessoas. Mas, de repente, alguma coisa a gente pode fazer. Agora a gente tem que pensar. Todo mundo tem que pensar o que poderia fazer. Se resolverem não fazer nada, cada um depois vai lá buscar o seu certificado para se matricular no ensino médio. Também não tem problema, né? Tem muitas escolas que não fazem nada, né? O aluno termina o ensino fundamental, vai lá depois, pega o certificado do ensino médio, do ensino fundamental e se matricula no ensino médio, tá? Então, é só porque eu acho que, de repente, alguma coisinha para marcar, né, tem que ser feita, se a gente não voltar presencialmente. Se a gente voltar, a gente faz normal, como sempre fez, tá bom? Tá, gente, então aqui, ó. Alguém tem alguma pergunta? Sobre, Não, sobre o conteúdo, ou sobre alguma coisa em relação a isso, que eu falei agora? Não? Então, a gente vai começar aqui. Eu vou usar hoje um outro PowerPoint que eu tenho também sobre funções químicas, porque a gente terminou base, né? Terminou base hidróxido na outra aula, não foi? Foi.
Então, hoje a gente vai trabalhar sais e óxidos, certo? E eu vou usar outro PowerPoint que eu acho que está um pouco mais tranquilo, assim. Mas eu vou disponibilizar para vocês no grupo os dois PowerPoints, tá? Para vocês estudarem. Aí depois, hoje à tarde, eu coloco lá para vocês, certo? Vou começar a apresentação. Acho que é esse. Não, é esse. Tá. Pessoal, a gente viu o seguinte. A gente viu que os ácidos, né, são substâncias que liberam em solução aquosa cátion e hidrogênio. Então, os ácidos, sempre o cátion de uma substância ácida vai ser hidrogênio, certo? E a gente viu que as bases têm o ânion, né, hidroxila, certo? Então, em solução aquosa, né, as bases liberam, o ânion delas é uma hidroxila, é um H, tá? Aí vem os sais, que são outro, que é outra função inorgânica, a função sais, tá? Sal, gente, é todo e qualquer composto, tá? Que em água se dissocia e vai liberar cátion diferente de hidrogênio. Então, num sal, eu nunca vou ter como cátion o hidrogênio. E nunca vou ter como ânion, né, hidroxila, certo? Então, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa aqui no quadro, tá? Vocês conseguem ver o quadro ali atrás? Dá para ver? Sim. Todo mundo tá vendo o quadro aqui atrás? Deixa eu ver se eu consigo botar uma coisinha aqui para levantar um pouquinho. Ou professor, porque tu tá, tipo, apresentando e tá, tipo... Oi? É só porque como tu tá, tipo, apresentando a tela, tá, tipo, ao meio contrário, assim. Consegue deixar tu como se fosse apresentando Não. tá grande? Aqui, ó. Vamos ver se aqui fica melhor. É que tu continua apresentando a tela, prof. Ah, tá, eu já vou parar, peraí. Daí fica com uma qualidade. Tá. Deixa eu parar aqui de apresentar, então. É que eu tenho que fazer duas coisas aqui. Pronto. Melhorou? Sim. Puxa, é difícil de coisar esse quadrinho aqui. Assim ficou melhor? Sim. Quadro? Tá. Então, olha aqui, gente, comigo. Tá? Ó, se eu tenho assim, ó, H2CO4, tá? H2CO4. A gente sabe, eu já expliquei isso para vocês bem lá no início, né? Que num composto eu tenho duas partes aqui nesse composto, um cátion e um ânion. O cátion é sempre o que vem na frente, o ânion o que vem aqui atrás, tá? Se uma substância tem como cátion hidrogênio, ela é o que isso aqui? Um ácido, tá? Se uma substância, tá, tem como ânion OH, é uma base,
ou hidroxidor, tá? Certo? Então, olha aqui, ó. Cátion, ânion, certo? Cátion, hidrogênio, ácido. Ânion, hidroxila, base ou hidróxido. O sal, tá? Por exemplo, NaCl, o cátion dele não é hidrogênio, então não é um ácido. O ânion dele não é hidroxila, então também não é uma base. Isso aqui é um sal. Tá, quero saber agora. Até aqui, todo mundo entendeu? Sim. Sim? Então tá, então deixa eu só pegar um apagador aqui. Eu já vou apagar para a gente voltar aí. Professor, o Matheus pediu para repetir. Oi? O Matheus pediu para repetir. O Matheus o quê? Pediu para você repetir. Ah, repetir. Gente, tem que falar. Eu não consigo ficar explicando no quadro, tá? E lendo. Abram o microfone e falem, prof, eu não entendi. Que daí fica mais fácil, mais rápido, tá? Porque eu tô virada, tô de costa, tô explicando. Aí, explicar, ler ao mesmo tempo que está sendo perguntado no chat, não é muito fácil para mim, tá? Vou explicar de novo. Ó, para ser um ácido, tá? Aqui eu tenho várias substâncias, tá? Tá a fórmula dessas substâncias aqui, ó. Certo? Eu tenho aqui substâncias iônicas e substâncias covalentes, certo? Substâncias que se formaram por ligação iônica e substâncias que se formaram por ligação covalente, certo? Então, essas substâncias todas são formadas por cátions e ânions. A gente chama essa parte, segunda parte aqui, ó, tá? Da substância de ânion, tá? Por que eu posso falar isso? Porque essa substância aqui é um ácido e quando ele é colocado em água, certo? Ele vai sofrer ionização, lembra? Aquela ionização que eu expliquei na outra aula, tá? Então, quando ioniza, vai formar cátion, hidrogênio e ânion, esse aqui, o SO4, certo? Então, toda substância, toda fórmula que eu olhar que tiver H na frente, tá? Pode ser HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4. Todas essas substâncias vão ser o quê? Ácidos, certo? Tá? Toda substância, toda fórmula que eu olhar, que tiver OH no final, tiver hidroxila no final, certo? Vai ser uma base, ou a gente chama as bases de hidróxido também, certo? E toda substância que não tiver cátion, hidrogênio, como é o caso dessa daqui, ó, o cátion dela é o Na. Não tiver ânion, hidroxila. O ânion dessa daqui é Cl, certo? Então, não é nenhum desses dois casos aqui. Isso aqui não é um ácido, porque não tem cátion, hidrogênio, e não é uma base, porque não tem ânion, hidroxila. Então, isso aqui é um sal, certo? Até aqui, todo mundo entendeu? Sim? Sim. Tá. Deu agora, Matheus? Então tá. Vamos lá. Continuando aqui. Já tenho que lavar meu quadro. Eu vou continuar com a apresentação agora, tá? Depois nós vamos fazer uma experiênciazinha aqui, certo?
Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, que eu... Eu vou explicar isso aqui no quadro também, que eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês, tá? A gente já viu ácido, base e sal. As bases e os ácidos, quando eles reagem entre si, ocorre uma reação que a gente chama de neutralização, certo? Quando uma base reage com um ácido, certo? Ocorre uma reação de neutralização, certo? Eles se neutralizam, tá? Quando, vamos supor, quando a gente tá com acidez no estômago, certo? Tá com refluxo, e o refluxo torna todo aquele meio ali muito ácido, certo? O que a gente toma? A gente vai na farmácia, a gente compra o meprazol, por exemplo, o pantoprazol, que são remédios básicos, tá? São remédios que contêm hidróxidos. Para quê? Para neutralizar a acidez do estômago da gente e melhorar a chamada azia, refluxo, enfim, certo? Quando a gente está com afta na boca, a afta é um sinal de que a gente está com a acidez muito alta, tá? Aí provoca aquelas aftas, né? O que acontece? A gente também usa, nesse caso, tá? Algum medicamento que tenha hidróxido, que é uma base, para neutralizar essa acidez, tornar aquele meio ali neutro, né? Não ácido e nem base, neutralizar, tá? Então, entre bases, hidróxidos, né, e ácidos, ocorre reação de neutralização, ou também chamada reação de salinização. Por quê? Porque o produto dessa reação vai ser sempre sal e água. Quer ver uma coisa? Ó, vamos imaginar o seguinte aqui. Eu tenho ácido clorídrico, tá? Ácido clorídrico. Meu estômago produziu muito ácido clorídrico, tá? Ó, HCl, ácido clorídrico. Todo mundo está enxergando isso? Sim. Tá. Aí eu vou na farmácia e compro um hidróxido, tá? Compro, sei lá, vou comprar aqui um hidróxido de sódio, tá? Ó, não é o mais indicado, tá? É o magnésio. Aqui, comprei. Tomo. O que vai acontecer? Isso aqui, ó, são os reagentes. Tá? Ó. Ácido, por quê? Porque o cátion é o hidrogênio. Base, por quê? Porque o ânion é OH. Esses dois juntos, reagindo numa reação química, vai acontecer isso aqui, ó. O produto disso vai ser, tá? Esse H aqui, ó, vou pegar outra caneta. Esse H aqui, tá? Vai se juntar com esse OH aqui. E vai formar H2O. Tá? Vai formar água. Vai formar também, ó, cátion aqui, NaCl. Que é um sal. Isso aqui se chama reação de
neutralização ou salinização. Por quê? Porque forma água e sal. Deu para entender isso aqui, gente? Vou voltar aqui para a apresentação e vou mostrar essa reação ali na apresentação, tá? Ó, todo mundo tá vendo, né? Então, essa aqui é a reação de neutralização ou salificação ou salinização, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um ácido, o HCl, e tenho o NaOH aqui, ó, que é uma base. Então, um ácido e uma base, tá? O que acontece aqui? Esse H do ácido vai se juntar com o OH da base e vai formar água, certo? O Na, tá, da base vai se juntar com o ânion do ácido, que é o Cl, e vai formar NaCl, que é o sal, certo? Quero saber, todo mundo entendeu isso aqui? Essa reação de neutralização, ela é bem importante saber, gente, entender isso aqui, tá? Sempre vai acontecer isso quando um ácido e uma base, certo? Se reagirem entre si. Vai formar um sal e água, tá? Sempre vai acontecer isso, tá? Daí, até aqui tudo bem? Sim? Nenhuma dúvida, então? Tá, então eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Ver se vocês conseguem ver. Ó, aqui eu tenho vinagre, certo? Eu coloquei repolho, vinagre é ácido, certo? Aí eu coloquei um indicador, que é o repolho roxo, tá? E ficou vermelho, porque o indicador repolho roxo, o suco do repolho roxo, em presença de ácido, fica vermelho, certo? Todo mundo está enxergando isso aqui. Tá? Sim. Tá. Ó, isso aqui é uma base, tá? Eu coloquei o suco de repolho roxo e ficou um verde forte, é uma base, certo? Eu vou juntar esses dois, fazer aquela reação que eu fiz no quadro ali, só que aqui eu não tenho NaCl, tá? Aqui eu tenho água de sabão, tá? Que é uma base também, tá? Mas eu vou fazer o que tá ali, ó. Eu vou colocar isso aqui, que é a base, dentro do ácido, certo? E a gente vai ver que cor que isso aqui vai ficar. Ó. Tá? Deixou de ser vermelho, certo? Tá mais para que cor? Aí não dá para ver, né? Rosa, claro. Para um rosa claro. Aqui para mim tá mais arroxeado do que rosa claro, tá? Então, isso significa o quê? Que houve uma neutralização, certo? Houve uma neutralização. Se formou aqui, ó, nessa reação, tá? Um sal e água. Ainda está um pouquinho ácido essa aqui. Precisaria de mais base, mais água de sabão para neutralizar bem, para ficar mais arroxeado. Ela aqui para mim aparece um pouquinho mais arroxeada, mas aí para vocês está bem rosinha, tá? Mas de qualquer forma, o que aconteceu aqui? Uma reação de neutralização, tá? A base neutralizou o ácido. O contrário é verdadeiro também, tá? Não importa a ordem. Todo mundo entendeu? Sim. Sim?
Então, vamos embora. Classificação dos sais, gente. Os sais também, têm uma classificação, certo? Eles podem ter oxigênio, né, ou não, certo? Quando eles têm oxigênio, eles são chamados de oxissais ou sais oxigenados, tá? Então, olhem aqui, ó. Eu tenho aqui Na2SO4, certo? O cátion não é hidrogênio, certo? O ânion não é hidroxila. Então, isso aqui é um sal. E é um sal oxigenado. Por quê? Porque tem átomos de oxigênio nele, tá? A mesma coisa aqui, ó. K3PO4 também é um sal oxigenado, certo? Esses aqui são os sais não oxigenados, ou seja, não tem oxigênio na sua molécula, na sua fórmula. São chamados também de haloides, certo? Os sais, eles podem também ser classificados pelo número de elementos químicos que eles têm, tá? Então, no caso aqui, ó, esse aqui é um sal binário. Por quê? Porque é formado por 2 elementos químicos, potássio e enxofre, certo? Esse aqui também é um sal binário, é formado por cloro e por PT, não lembro qual é o elemento químico dele, tá? Esse aqui é um sal ternário, por quê? 3 elementos químicos, ó, lítio, enxofre e oxigênio. Esse sal ternário é um sal oxigenado, tá? Esse aqui, Al2SO4, 3 vezes. Isso aqui significa que ele tem 3 radicais SO4, tá? Esse sal aqui também é ternário, é formado por alumínio, enxofre e oxigênio. E tem os quaternários, como esse aqui, por exemplo, ó, tá? Tem sódio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Esse aqui tem potássio, ferro, carbono e nitrogênio, certo? Os sais ainda podem ser os ditos normais, não apresentam hidrogênio nem hidroxila, tá? Então, esses sais aqui, ó, que são CaCl2, Ki, por aí vai, né? São sais que, NaCl, que não apresentam nem hidrogênio e nem isso aqui, tá? Ácidos ou hidrogenossais apresentam hidrogênio, só que não é no começo e nem no final. É aqui no meio da fórmula, tá? Esses são os hidrogenossais. Eles têm hidrogênio na molécula, mas não é aqui na frente. Se fosse aqui na frente, seria um ácido e não um sal, tá? E tem os básicos, ou hidroxissais. Eles apresentam OH, só que não é no fim aqui, ó, tá? Da fórmula, é no meio da fórmula. Porque se fosse no fim da fórmula, seria uma base, um hidróxido, não seria um sal, tá? Mas isso aqui, fiquem tranquilos, vocês não precisam decorar isso aqui, eu não vou perguntar para vocês em prova, dar uma lista e dizer quais são os sais normais, quais são os hidrogenossais, quais são os hidroxissais, tá? Isso aqui não vou pedir, tá bom? É só para vocês terem uma noção disso, né? Então, gente, as propriedades funcionais dos sais, tá? Os sais, eles não têm um radical funcional, que eu posso dizer assim, como nos ácidos, né? Todo ácido tem cátion e hidrogênio. Não posso dizer isso do sal, ele não tem isso, né? O cátion dele pode ser qualquer coisa, certo?
Também não tem um ânion fixo, como tem as bases, que o ânion das bases vai ser sempre OH. O sal não, pode ser qualquer coisa, né? Aí tem sabor salgado, né, que não tem como, o sabor do sal é salgado mesmo, né? E quase sempre são venenosos, tá? Quase sempre. É difícil um sal que não é venenoso. Até o nosso tão comum aí, NaCl, que é o sal de cozinha, se for comida em grande quantidade, é tóxico também, né? Mas a maioria deles é bem venenosinho, tá? São sólidos, cristalinos, e uma coisa bem importante dos sais. Para ferver um sal, tá? Fundir, tornar um sal líquido, eu tenho que ter temperaturas elevadíssimas. Então, o ponto de fusão e de ebulição dos sais é muito elevado, tá? Essa é uma característica bem marcante deles. São compostos tipicamente iônicos, ou seja, os sais geralmente se formam, né, um átomo cedendo elétron para o outro, tá? Numa ligação iônica, tá? E não, eles conduzem corrente elétrica tanto em solução aquosa, misturados em água, como quando eu consigo fundir um sal, né? Então, eu elevo a temperatura tanto, cada sal tem o seu ponto de fusão, né? A sua temperatura para que ele se torne líquido, né? Então, se eu fundir um sal, eu consigo conduzir corrente elétrica através dele. E se eu colocar um sal em solução aquosa, eu também consigo produzir corrente elétrica, justamente por quê? Porque ele é formado por íons, certo? Aqui, ó, outro fato importante que a gente tem que considerar dos sais é a solubilidade em água, tá? A maioria deles é solúvel em água, né? Então, eu tenho os nitratos, os acetatos, os cloretos, os brometos, os iodetos, os sais, os sulfatos, tá? Todos esses são solúveis, têm uma boa solubilidade em água, tá? E os insolúveis, os sulfetos, são insolúveis, e outros sais também têm algumas exceções que são insolúveis, tá? Aí vem os óxidos. Bom, gente, agora aqui é mais tranquilo de todos, tá? Os óxidos. É todo composto. Agora prestem muita, mas muita atenção. Porque, primeiro, para ser óxido, tem que ser uma fórmula binária. Primeira coisa que eu olho, tá? É se a fórmula é binária, certo? Se a fórmula for binária, tá? E o último elemento da fórmula for oxigênio, eu tenho um óxido, certo? Ó, eu tenho um óxido. Aí vocês podem me dizer assim, tá, a água é óxido? É um óxido. Aí, mas o ânion dela, aliás, o cátion dela é hidrogênio. É hidrogênio. Só que eu só tenho 2 elementos químicos aqui, tá? E o elemento químico mais eletronegativo dessa fórmula, tá? O que tem mais elétrons aqui é o oxigênio. Então, a água passa a ter um caráter óxido, tá? É um óxido de hidrogênio, certo? Como aqui eu tenho óxido de carbono, como aqui eu tenho óxido de manganês, como aqui eu tenho óxido de ferro. Então, para ser óxido, eu tenho que ter 2 elementos químicos, certo? Tem que ser binário. E um deles, o último aqui, ó, o mais eletronegativo, tem que ser sempre o oxigênio, certo? Aí eu tenho um óxido. Daí, me contem agora.
Tô entendendo bem de boa. Tá entendendo de boa? Tá. Então, seguinte aqui, ó. Eu vou só pegar esse aqui agora, que eu quero ver uma coisa aqui nele. Tá. Então, pessoal, eu vou colocar para vocês os dois PowerPoints no grupo, tá? Vou colocar lá no Classroom também, certo? Para vocês irem estudando, porque semana que vem a gente vai fazer exercícios sobre isso, certo? Na segunda-feira eu já mando de tarefa uns exercícios para a gente corrigir em aula, não é para me entregar, esse é para corrigir em aula, certo? Eu vou mandar lá no Classroom, mas não precisa me devolver, não precisa me entregar o exercício, tá? É um exercício para ser corrigido na sala de aula, tá? Aqui comigo, junto comigo, exercitar, para depois a gente marcar a nossa avaliação sobre isso, tá bom? Alguém quer aproveitar esse tempinho? Tem mais 2 minutos, né? De aula, é isso? Isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma coisa? Não? Hein, pessoal? Tá tudo certo por enquanto? Sim, Vera. Eu tô bem. Hã? Tá, então avisando que provavelmente a Cíntia vai mandar para vocês, a gente vai ter um novo horário de aula, a gente vai ter mais uma aula por semana, tá? Porque a gente tinha 4 aulas presenciais, né? Então, e a gente tá tendo só 2, e eu tô com medo de que isso possa dar problema, de eu não conseguir dar os conteúdos que eu selecionei para dar para vocês, que está programado, né? Então, tá correndo tudo bem, tá tudo dentro dos conformes, tá dentro da programação, tá tudo bonitinho. Mas para garantir, a gente vai passar a ter uma aula a mais por semana, tá bom? Combinado então, gente? Combinado. Então tá. Então, beijo, bom final de semana, fiquem bem, tá? Fala, Vera. Bom final de semana. Tchau. Tchau, Tchau. tchau, Tchau, Vera. tchau. Henrique e Camila, querem falar alguma coisa?